É isso mesmo, meus caros investidores. Eu recebi agora um parecer da Agência Nacional de Petróleo dizendo que, no momento, eles não recomendam que a Atlanta comece a operar, porque eles reconheceram que existem algumas condicionantes que não foram cumpridas. E para você ter toda a ciência do que se trata esse documento e dos motivos por detrás desta negativa, você precisa ficar comigo neste vídeo para a gente compreender tudo. Então, só para a gente começar aqui, dar um cheirinho nessa discussão, eu comecei a comprar a 3R e agora Brava Energia, mais ou menos aqui nesses preços dos seus R$ 32 reais, e desde então eu venho amargando uma queda bastante robusta de 45,9%, ou seja, é bastante coisa, mas eu continuo extremamente tranquilo na tese. Entretanto, o mercado, por outro lado, anda com uma grande desconfiança. E eu preciso te explicar isso antes de você entender o porquê que a ANP negou. E claro, para você entender por que essa negativa vai impactar na precificação, você tem que entender esse histórico. A Enalta era uma empresa extremamente complicada, porque tinha um petróleo mais pesado, só que com baixo enxofre, aí depois descobriu-se que por ser de baixo enxofre era algo bom, mas o mercado não soube precificar isso corretamente, ao tempo que a Prio conseguiu evoluir demais e a Enalta foi ficando para trás. A Enalta tinha um sistema muito ruim, que era o Petrojar, lá em Atlanta mesmo. E aí veio o FPSO, que é basicamente uma plataforma em cima de um navio. Com a vinda dessa plataforma e possível retirada do primeiro óleo mais ou menos ali em agosto, o mercado falou, opa, agora vai ser maravilha, o ativo vai disparar, 500% de valorização. Mas não ocorreu exatamente como planejado. Primeira coisa que aconteceu, o IBAMA estava em greve, e aí brecou tudo, então Petrobras se lascou, Prio se lascou, 3R também entrou na jogada, Enalta, e aí então a Enalta pulou na frente da PetroRecôncava e falou, olha, você não vai se fundir com a 3R, eu vou me fundir com a 3R, e aí então criaram a Brava Energia. A Brava Energia veio com uma promessa de que ela entregaria duas coisas. Primeiro, ela entregaria um baita crescimento nos campos que ela já tem, ou seja, ela queria revitalizar os campos, trazer maior produtividade e, consequentemente, maior lucro. Já com o lado da Enalta, eles queriam pegar aqueles campos que eles tinham e trazer uma tecnologia nova, ou seja, retirar o Petrojar e colocar o FPSO, que seria o game changer, seria ali, vamos dizer, a reviravolta da empresa para que ela conseguisse uma nova precificação. Então, com todo esse histórico por detrás, você entende, de uma certa maneira, que 3R tem as suas particularidades e Enalta também tem as suas particularidades. Neste tempo, a ANP decidiu parar a Papa-Terra, que era um problema da 3R. De outro lado, ele ficou aqui para autorizar ou não a entrada em operação de Atlanta. Ou seja, você concorda comigo que até o momento nós temos Papa-Terra de um lado brecando a valorização e de outro lado a Enalta? Sim, é mais ou menos isso que hoje acontece. E o mercado, por conta desse histórico de promessas sempre não cumpridas, ele está falando, olha, eu não aguento mais esperar. Você fala, mas não cumpre. Você fala, promete, mas chega na hora e dá para trás. Eu não gosto disso, eu gosto de geração de valor, eu gosto de promessas que sejam cumpridas pela administração, mesmo que seja num prazo um pouquinho maior, que não é o caso hoje da Brava Energia, tá bom? Eu vou trazer vocês aqui para este relatório, para a gente começar a compreender, e aí eu tenho um relatório da ANP, que foi publicado analisando aqui as condicionantes 19, 29 e 56 para início da operação do FPSO Atlanta. Eu já vou para a conclusão, porque eu sei que muitos de vocês vão querer ir lá para o final do vídeo para descobrir o que aconteceu, mas eu já trago a informação aqui para você. Fica calmo. Ó, conclusão. A análise considera que as condicionantes foram atendidas. Legal. André, vai começar a operar? Calma. No entanto, verifica-se que ainda há condicionantes pendentes que, vamos trocar a cor, impossibilitam o início seguro das operações no FPSO. Sendo assim, portanto, recomenda-se que não seja autorizado o início da operação no FPSO Atlanta. André, a casa caiu? Não sei se a casa caiu. Sabe por quê? Porque essas condicionantes que estão relacionadas ainda a questões de segurança, elas de uma certa maneira não impactam o operacional. O que isso quer dizer em outros termos, pelo menos na minha visão, tá bom? Você é totalmente livre para discordar de mim. Hoje,
nós temos o seguinte: vai demorar para a FPSO Atlanta começar a produzir e o dinheiro não vai pingar agora. Ou seja, o fluxo de caixa, o faz-me que é o dinheiro, não vai entrar. Isso é péssimo para a empresa, a precificação provavelmente irá cair ainda mais. Afinal de contas, o que era esperado para novembro, dezembro, não está planejando, pelo menos de acordo com esse relatório, a acontecer nesse futuro próximo. De outro lado, pensando aqui que as questões de segurança serão colocadas evidentemente aqui no momento correto e da forma correta, assim como estão fazendo em Papa-Terra e estão fazendo isso num prazo recorde, estão fazendo isso muito rápido, eu acredito que ainda nós podemos ter em dezembro o primeiro óleo de Atlanta, que é o que eles prometeram. Só que pelo menos até o momento parece que tem algumas coisas pendentes e para isso nós precisamos dar uma olhada aqui no relatório, tá bom? Você vai perceber que existem vários tópicos, mas eu vou fazer o seguinte já para a gente entender como que vai funcionar o mecanismo aqui de análise. Eu vou olhar a condicionante e depois eu vou para análise técnica, tá? Eu não vou ficar olhando o objetivo, notas técnicas, porque tem muitos termos que eles não são comuns para a gente, até um pouco mais complicado de entender. Então, para colocar todo mundo no mesmo pé, a informação ser bem compreendida, eu vou fazer dessa maneira, tá bom? Que eu acho que vai ser mais fácil. Vamos lá. A condicionante 19, que como vocês viram, foi atendida. Ó, eles precisavam, aí deixa eu mudar de cor, implementar a solução adequada de engenharia com base em risco para evitar o acúmulo de condensado nos heads do flare sem exposição forçada de trabalho e condições inaceitáveis de drenagem manual destes inventários e posterior descarte de drenagem aberta. Ou seja, eles estão falando, olha, você precisava ter aqui um sistema para evitar essa condensação. E você não poderia fazer isso através dos seus operários. Você tem que botar uma máquina no lugar para impedir que haja qualquer risco para os seus funcionários. Nesse sentido, eles mostram aqui um pouco do planejamento, eles mostram tudo mais, e eles falam, olha só, nós implementamos aqui o que o operador falou, e aí nós colocamos esse sistema. Maravilha! E aí você chega aqui embaixo, conclusão, foi atendida. Condicionante 29, revisar o projeto de drenagem considerando o trim máximo e mínimo de instalação, assim como a vazão dos heads principais em função do dilúvio acionado em mais de um módulo. Aqui, conclusão, foi atendido. Condicionante 56. Realizar análise do impacto da exaustão das bombas de combate a incêndio no impedimento aqui da Main Safety Functions, ou sistema principal de segurança, tá? E aí tem a análise aqui da Agência Nacional de Petróleo, você pode ver até uma fotinha legal aqui de como que é o local, você pode ver aqui como que é o projeto de engenharia, mostram aqui mais algumas fotos, muito interessante ver como é que são as coisas efetivamente aqui acontecendo. Conclusão, foi atendido. André, foi tudo atendido, mas mesmo assim a ANP considerou que existem condicionantes que ainda impossibilitam o início da operação e aí eles recomendam aqui que não seja autorizado? E o que é importante você ver? Esse documento aqui, ele foi publicado, né? Ele foi assinado no dia 31/10. De igual forma, este outro ofício foi também assinado no dia 31/10. O que este ofício fala? Informando para a Brava Energia. Olha, senhores diretores da Brava Energia, no período aqui selecionado, a ANP realizou a ação fiscalizadora e eles identificaram aqui algumas pendências para início seguro do FPSO Atlanta, as quais foram encaminhadas ao operador por ofícios tais. Importante destacar que as pendências tratadas nesse ofício estão relacionadas ao estágio do cronograma de comissionamento startup primeiro óleo da referida unidade, exceto quando explícito. Em relação à análise, ou seja, do que eles olharam nesse parecer, em relação às condicionantes para início, viemos encaminhar para vocês que eles acatam integralmente o parecer para falar o seguinte, olha, não indicamos o início da operação. Por quê? Porque eles acreditam que restam ainda pendências impeditivas para o início seguro das operações FPSO. Eles destacam ainda que esse início de operação deve prosseguir ao condicionamento à manifestação expressa da ANP, o que se dará após a verificação do saneamento. Traduzindo esse palavreado difícil, eles vão falar o seguinte, olha, você, Brava Energia, todas as questões operacionais, você está, assim, ok, maravilhoso, perfeito. Agora, existem algumas condições de segurança que você ainda não cumpriu. E nós não recomendamos que você inicie. Se você iniciar, você pode tomar umas multas pesadíssimas. Olha só o que está escrito.
O não cumprimento do acima, ou seja, dessa recomendação de não iniciar, sujeitará o infrator às penalidades da lei específica com as demais disposições aplicáveis. Ele quer dizer, em outros termos, o seguinte: olha, nós não indicamos você começar. Se você começar, tem multa. Para que você comece sem você ter nenhum problema, com a nossa autorização, com a aval, com a benção da Agência Nacional de Petróleo, você precisa trazer todos os cumprimentos das condicionantes, o que até o momento não aconteceu. Portanto, qual é o próximo passo? O próximo passo é Atlanta conseguir trazer para a ANP todos os dados necessários a respeito de segurança. É difícil? Talvez seja, mas vamos concordar que se ela precisasse fazer uma obra de engenharia lá dentro, seria pior. Me parece que essas questões de segurança são muito mais fáceis de serem resolvidas. Portanto, me mantenho ainda firme na estratégia de que até o final de novembro, começo de dezembro, nós teremos novidades a respeito de Atlanta com o primeiro óleo, o que deve trazer ainda para este ano um resultado diferenciado. Agora, se você discorda de mim, acha que isso não vai acontecer, ou se acha que vai acontecer até antes, deixa aqui embaixo e eu vou deixar esse vídeo aqui para você continuar seus estudos a respeito de Brava. Por hoje é isso e tchau!